Capítulo 3 O pesadelo começa. Amon sonhou com um reino. Era um lugar tranquilo e belo, com vales verdes infinitos que se estendiam até onde a vista alcançava, com rios suaves serpenteando pela terra em ondas delicadas e cintilantes. Pequenas cabanas aninhavam-se entre as colinas, e as pessoas que ali viviam transbordavam risos, alegria e contentamento. Uma brisa suave soprava, agitando os cabelos dos aldeões enquanto as crianças brincavam nos riachos, suas risadas repletas de travessuras e inocência. Então, Amon viu as árvores. Imponentes e ancestrais, pairavam sobre o reino como guardiões vigilantes. Contudo, ninguém as temia. Ao contrário, parecia que o povo amava a floresta, vivia em harmonia com ela, como se a própria natureza os acolhesse. Mas o sonho se distorceu. A lua desapareceu no horizonte como uma pedra. O sol nasceu no oeste, brilhou no céu e sumiu no leste. Flocos de neve saltaram da terra e retornaram às nuvens. O tempo se despedaçou. Séculos se passaram num piscar de olhos. O inverno se foi e a primavera chegou. Não como um símbolo de renovação, mas como um presságio de algo errado. O céu escureceu. Cinzas caíam do céu. Fumaça serpenteava pelo ar. O calor e a alegria haviam desaparecido, sufocados por um silêncio pesado e opressivo. Aspirante. Bem-vindo ao feitiço do pesadelo. Prepare-se para seu primeiro teste. Amon piscou. Por um segundo, ele ficou paralisado, atônito com a voz incorpórea que ecoava em sua cabeça. Mas, depois de tudo o que havia passado ultimamente, não demorou muito para que ele a ignorasse. Bem, não foi tão ruim assim, murmurou ele, observando o que o rodeava. Não havia campo de batalha. Nem monstros gritando, nem lagos de lava fervente, nem granizo afiado como navalha caindo do céu. Apenas nuvens escuras pairando no ar como uma pintura melancólica. Um pouco ameaçador, sem dúvida, mas comparado ao que ele imaginara? Honestamente, até que era tranquilo. Isso, na verdade, o tranquilizou. Não havia frio congelante nem calor escaldante. O ar estava fresco, quase ameno. Ele nem se sentia desconfortável. No geral, não era a pior maneira de começar um pesadelo. Amon olhou para si mesmo, dando um tapinha leve nos braços. Sem armas. Que droga! Mas ele estava vestido, com roupas de verdade. Não com sacos de lixo ou trapos encontrados por aí e, mais importante, ele não estava lá fora. Havia paredes ao seu redor. Um teto sobre sua cabeça. 4 cantos que definiam um lugar. Ele tinha uma casa. Amon sorriu para si mesmo. Bem, não estou mais morando na rua em um pesadelo. As coisas finalmente estão melhorando. Estou me esforçando ao máximo, né? Ainda assim, ele precisava de informações. Claro, tudo parecia tranquilo agora, mas ele não era tolo o suficiente para confiar em primeiras impressões. Se havia algo que aprendera com inúmeros romances e com a própria vida, era que as aparências enganam. Sem conhecimento, provavelmente acabaria morto em algum vale perdido, devorado por uma flor ou pisoteado por uma borboleta do tamanho de um caminhão. Então ele tomou uma decisão. Vou explorar, murmurou ele com determinação sombria. Explorar o terreno. Reunir informações. A sobrevivência depende disso. Isso era de suma importância. Bem, era, até ele ver a cama. Uma cama grande e aconchegante ficava no quarto ao lado, praticamente irradiando conforto. Tinha lençóis limpos, travesseiros macios e uma aura de pura felicidade. Amon ficou paralisado. Então, lenta e reverentemente, ele deu um passo à frente e colocou a mão sobre o tecido. Seus dedos afundaram levemente na superfície macia. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas.
Encontrei o paraíso, sussurrou ele. No segundo seguinte, ele mergulhou na cama como um faminto em um banquete, abraçando o travesseiro com um suspiro de êxtase. Aspas. Talvez eu comece a coletar informações amanhã. Hoje, eu cumpro meu destino. Ele se enrolou como um gato satisfeito. Como um vagabundo preguiçoso. E assim, o grande explorador Amon sucumbiu à sua tentação mais mortal até então. Um colchão macio. Esse idiota dormiu o dia todo. Amon nunca se sentiu tão confortável em toda a sua vida. Quando a vida está uma merda, até o menor conforto é pura felicidade. Afinal, normalmente você escolheria suco em vez de água. Mas quando se tem sede, a água se torna como o néctar dos deuses. Mas é claro que seu conforto não poderia durar para sempre. Naturalmente. Então, na manhã seguinte, ele decidiu finalmente cumprir sua missão. É igualzinho a Assassin's Creed, murmurou para si mesmo enquanto se vestia. Hoje, eu sou Ezio Auditore da Firenze. Com um sorriso irônico, ele partiu para coletar informações. Claro, ele não era tão idiota assim. Então, veio preparado com uma história de cobertura. Amnésia, clássica, mas confiável. Para vender a ideia, porém, ele precisava de algo convincente. Então, decidiu simular um ferimento na cabeça. Apenas um pequeno ferimento. Descobriu-se que se acertar com uma pedra era muito mais difícil do que o esperado. Não fisicamente, mas mentalmente. Ele passou um dia inteiro tentando se motivar. Por fim, quando não conseguiu reunir coragem para fazê-lo diretamente, amarrou a pedra a uma corda, ficou em frente a ela como um condenado e deu-lhe um leve empurrão. Pancada. Não foi forte o suficiente para causar danos reais, mas o suficiente para sangrar um pouco. Sim, automutilação não era algo que ele apreciasse particularmente, então fingia que não era ele quem estava fazendo. Imaginava que era outra pessoa. Isso tornava tudo um pouco mais suportável. Pelo que ele havia percebido, aquelas pessoas não eram particularmente inteligentes. Definitivamente não eram as mais espertas do grupo. O céu estava escuro, tomado por cinzas e fumaça, mas todos permaneciam alegres e tranquilos como sempre. A princípio, Amon suspeitou de algum tipo de feitiço que alterasse a mente, talvez um delírio coletivo. Mas não. Ele estava enganado. Terrivelmente enganado. Eles eram simplesmente simples. Dolorosamente, deliciosamente simples. Mas pelo menos eram divertidos. Todos adoravam brincar e fazer piadas. E, mais importante, ele comia carne. Carne de verdade. Não aquela sintética. Não aquela gororoba que chamavam de substituto nutricional no mundo real. Não que ele pudesse pagar por isso. Ele enxugou uma lágrima do canto do olho enquanto mastigava, mas logo suspirou, lembrando-se de sua situação. Então é tudo inútil, murmurou ele, encarando o espeto vazio. Esses caras não sabem de nada. Balançando a cabeça, ele chutou uma pedra pela estrada empoeirada. Pelo menos isso lhe dava algo para fazer, até que, é claro, sua sorte acabou. Ele chutou a pedra com muita força e a lançou em um rio próximo. Bliate. Ele praguejou, mas logo se conteve. Não, não. Sou um cavalheiro. Um cavalheiro de verdade. Não vou pegar maus hábitos da minha esposa Bárbara, acrescentou com um aceno de cabeça tranquilizador. Dito isso, ele caminhou até sua humilde casinha e abriu a porta com elegância. Ora, ora, ora. Adivinha quem voltou do trabalho, querida? Ele disse isso com um sorriso radiante, direcionado inteiramente para a cama. Mas antes que ele pudesse abraçar sua linda amada, uma batida suave ecoou por trás dele. Amon ignorou, naturalmente. Estava ocupado.
Prioridades. Mas as batidas ficaram mais altas. Mais urgentes. Depois, não eram mais batidas, parecia que alguém estava golpeando a porta dele com um maldito martelo. Ele parou abruptamente, engoliu em seco e lançou um olhar nervoso em direção à entrada. Não havia olho mágico, nem janela, nenhuma maneira de espionar o misterioso intruso. O que significava uma coisa. Ele teve que abrir. Após 2 minutos de intenso debate interno, medo e suspiros dramáticos, ele finalmente o fez. O que estava lá fora não era o que ele esperava. Diante dele estava um homem alto e idoso, vestido como um mago, com vestes, cajado e tudo mais. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, e sua barba, selvagem e indomável. O cajado que carregava era adornado com várias gemas opacas, mas claramente valiosas, e suas vestes estavam manchadas e empoeiradas, dando a impressão de um eremita viajante. Ele parecia com todos os magos respeitáveis já desenhados por uma criança de 10 anos. Amon piscou lentamente. Eu te conheço? Perguntou ele, tentando soar educado e não como alguém que quase se mijou nas calças. Minhas desculpas, honrado ancião, mas perdi a memória, então não consigo me lembrar exatamente de você. O idoso lançou-lhe um olhar demorado e ponderado, e depois sorriu afetuosamente. Amon imediatamente se enrijeceu. Ele conhecia aquele sorriso. Era o tipo de sorriso que só um vigarista como ele conseguiria exibir com tanta sinceridade. Não, ainda não nos conhecemos, disse o velho, com voz suave e quase teatral. Mas eu te conheço, rapaz curioso. Você se importaria se eu entrasse? Confie em mim, você não vai se arrepender. Acho que vou. Amon piscou, depois esboçou um sorriso gentil de aceitação. Então, esse velho, não, esse senhor idoso claramente tinha alguns sinais de desmaio. Ele parecia exatamente um daqueles NPCs de videogame que dão missões e conselhos enigmáticos. Mas isso não importava, é claro. Ele parecia um bom homem. E, para ser sincero, Amon definitivamente não estava com um pouquinho de medo dele. De jeito nenhum. O velho ergueu uma sobrancelha. Tenho a impressão de que você está zombando de mim. Amon curvou-se ligeiramente, com a mão no peito, a própria imagem da graça humilde. Não, prezado ancião. O senhor deve estar imaginando coisas. Após alguns minutos, os dois estavam sentados na sala de estar, tomando chá. Amon tinha uma expressão de puro constrangimento. Ele não fazia a mínima ideia de como preparar chá com aquele aparato arcaico. Que tipo de hospitalidade era essa? Absolutamente vergonhoso. Felizmente, o senhor idoso interveio e preparou o chá ele mesmo. O que levanta a questão, por que ele estava bebendo vinho em vez disso? Um mistério para outra ocasião. Então, honrado ancião, perguntou Amon, endireitando-se um pouco. Há alguma maneira de eu ajudá-lo? O ancião tomou um gole de chá e, em seguida, pousou a xícara delicadamente. Seus olhos permaneceram fixos em Amon. Calmo, gentil, e sábio demais. Por favor, pare. Você está atacando minha consciência. Amon sorriu educadamente, suando frio por dentro. O sorriso pálido do idoso se aprofundou ligeiramente, indecifrável como sempre. Isso ainda está por ver, disse ele. Estou procurando alguém para compartilhar uma aventura. As orelhas de Amon se animaram imediatamente ao ouvir aquelas últimas palavras. Uma aventura? O que você quer dizer com aventura? É perigoso? Vou morrer? Vou ter que matar alguém? Espera, você vai me sequestrar e fazer experimentos comigo? O mago piscou para ele, e de repente caiu na gargalhada, sua voz estrondosa ecoando pelas paredes. Você é um covarde, meu rapaz.
Tem medo do desconhecido e é cego para a sua glória. O que é a aventura, se não a coragem de explorar o desconhecido? Amon baixou o olhar, perdido em pensamentos. Um silêncio se estendeu por um instante antes que ele finalmente erguesse os olhos, o olhar penetrante e solene. Olhou para o velho com uma intensidade que fez o ancião sorrir em aprovação, claramente esperando algum tipo de profunda aceitação do destino. Mas as palavras que saíram da boca de Amon o fizeram congelar. Então, por que você mudou de assunto? Você não respondeu a nenhuma das minhas perguntas. O mago piscou rapidamente, como alguém tentando reiniciar o cérebro. Seus olhos se arregalaram e, em seguida, ele tossiu desajeitadamente na mão fechada. Não se preocupe, ninguém vai fazer experiências com você. Amon estreitou os olhos, completamente indiferente. É mesmo? Então você se esqueceu. Talvez seja melhor maneirar no vinho, Elder. Só uma sugestão. Ele suspirou, lançando um olhar saudoso para a cama e depois para a janela. O mago seguiu seu olhar, intrigado. O que a cama tinha a ver com tudo aquilo? Então, em voz baixa, Amon perguntou: Você pode prometer que eu voltarei desta jornada? O velho levantou-se lentamente, caminhou até a janela e ficou olhando para o horizonte distante, tomado pela fumaça. Não, eu não posso. Mas se você fizer, você nunca mais será o mesmo. Compartilhe com seus amigos.